Muito boa noite a todos. Meu nome é Luciano Heffner, sou trabalhador do Centro Espírita Amor e Verdade, localizado em Mangaratiba, e foi com muita satisfação que nós aceitamos o convite do nosso companheiro Santana Mahan para estarmos mais uma vez aqui reunidos com os nossos amigos e companheiros do Grupo Espírita Irmã Angélica. Esta noite vamos tratar de um assunto interessante, muito pouco conhecido e divulgado no meio espírita, mas antes de entrarmos propriamente no estudo, vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Deus, a Jesus, para que possamos transmitir um pouco do nosso conhecimento para os nossos companheiros, que sejamos todos nós, encarnados e desencarnados, sustentados pelo amor divino e amparados carinhosamente pelo nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, mais uma vez, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um assunto, como dissemos, pouco conhecido no meio espírita, e provavelmente muitos de nós têm um interesse especial, né? Mas talvez nunca tivesse tido a oportunidade de imergir na história de uma grande personagem bíblica, considerada inclusive por alguns como a apóstola do Cristo, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós não temos a intenção de esgotar o assunto, porém, como nós particularmente temos interesse muito grande por esta figura chamada Maria Madalena, hoje nós vamos falar um pouco dela, a sua vida, a sua transformação e, sobretudo, a sua conversão pelo próprio Cristo ao cristianismo, a ele próprio, ao seu evangelho. Então, quem é Maria Madalena? Ou melhor, quem é Maria, a convertida de Magdala? Vamos só fazer aqui um pequeno ajuste para que nós possamos desenvolver nosso trabalho, certo? Ok. Então, seguindo, vamos, antes de mais nada, contextualizar Magdala, a cidade que dá nome a Maria, Maria de Magdala. Bom, Magdala continua sendo uma pequena cidade às margens do Mar da Galileia, na Palestina. E ao norte da Palestina nós temos a Síria, a sudoeste o Egito, abaixo e à esquerda, Magdala. Em aramaico significa torre, elegante, ótimo, ou seja, um ótimo lugar. Ou também era conhecida como Migdal, que em hebraico significa torre, da mesma forma que em aramaico também. Então, Maria de Magdala, Maria, sobrenome Magdala. Seguindo, Magdala, é localizada no Mar da Galileia e nós trouxemos uma informação muito interessante, inclusive que nós mesmos não sabíamos, a extensão do Mar da Galileia, tampouco as distâncias entre os lugares pelos quais Jesus pregou a sua boa nova. Conhecido também como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Nazaré, todos nós conhecemos, Jesus de Nazaré. Rio Jordão, ele culmina na parte sul do Mar da Galileia, ele desemboca no Mar Morto. Então, permeia várias localidades, né? Locais, inclusive, muito conhecidos por nós, bíblicos e evangélicos, e, irrigava toda essa região. Então, nós temos Emaús, Jerusalém, todos nós conhecemos, Betânia. Betânia é a cidade dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Belém, próximo de Jerusalém,
Arimateia, lugar de José de Arimateia, personagem importante na passagem bíblica. Cesareia, local de Filipe de Cesareia, que leva o nome da cidade naturalmente. Betsaida, que também é um local muito pontuado na Bíblia e nos Evangelhos. E Cafarnaum ou Capernaum, lá em cima, naquele círculozinho azul também. Vilarejo ou vila ou pequena cidade, onde morava Simão Pedro, o pescador. Personagem principal, inclusive, um dos personagens principais da nossa história da noite. E, por fim, Emaús, Naim, é local de Simão, o fariseu. É importante nós colocarmos que existem 5 Simões, 5 Simãos, e normalmente nós confundimos os 5. Então, efetivamente, nós temos 2 importantíssimos para a história de Maria de Magdala, que é Simão Pedro o pescador, e em seguida Simão o fariseu. Vamos falar um pouquinho, então, da parte central do Lago de Genezaré, ou conhecido também como Mar da Galileia. Ele tem 213 metros de profundidade e é considerado um mar doce, um mar isolado, por ficar, a 213 metros abaixo do nível do mar, e é considerado um mar isolado. E aqui nós temos uma imagem do mesmo local, onde podemos perceber abaixo Tiberíades, Magdala, Genezaré, inclusive também dá o nome ao lago, Dalmanuta, Cafarnaum e Betsaida. E nós fizemos um cálculo mensurado da distância entre essas localidades, e essas distâncias são muito menores do que a gente possa imaginar. Quando a gente pensa nas passagens de Jesus, que ele caminhava muitas das vezes a pé de um local para o outro, nós podemos imaginar que seriam distâncias muito grandes, quilômetros, muitos quilômetros. E, no entanto, pelas nossas pesquisas, não é bem assim. De Tiberíades a Magdala são aproximadamente 8 quilômetros, como vocês podem ver à esquerda. De Magdala a Genezaré são apenas 3 quilômetros. De Genezaré a Dalmanuta, aproximadamente 3,5 quilômetros. De Dalmanuta a Cafarnaum, também 3,5 quilômetros. E de Cafarnaum a Betsaida, aproximadamente 7 quilômetros. E nós podemos perceber que as distâncias entre essas localidades não eram tão longas assim. O percurso, como era feito a pé, não era feito com tanta dificuldade. Muitas vezes sandália de couro, os calçados eram muito rústicos. Então, aqui já temos uma ideia das distâncias efetivas, melhor dizendo, entre uma localidade e a outra. A cidade de Magdala, aí tem aspectos muito interessantes também. Ela possuía dos mais aprazíveis climas do Oriente Médio e era considerada das mais encantadoras do Mar da Galileia, cujo volume de água é menor, e aí que vem uma informação muito peculiar, que quase ninguém sabe. Possui um volume de água menor do que o da Baía da Guanabara. Interessante. E Cleópatra, a rainha do Egito, esteve lá por 2 vezes para se beneficiar com o clima ameno, fugindo do calor tórrido do Egito. Era um centro comercial efervescente, além de um dos maiores centros pesqueiros. E lá morava Maria de Magdala. Maria de Magdala ou Maria Madalena. Como nós explicamos no início, as pessoas, quando homens traziam o sobrenome do seu pai, e mulheres traziam o sobrenome da cidade onde haviam nascido. Então, Maria de Magdala ou Maria nascida em Magdala. A beleza de Maria de Magdala. Maria era uma jovem de origem muito simples, humilde, mas uma beleza extraordinária, que inclusive a diferenciava de todas as outras mulheres que habitavam aquela região. E nós trouxemos uma informação também
curiosa a respeito do rosto, como era Maria de Magdala. Esse crânio ele está exposto em uma igreja numa pequena cidade no sul da França, chamada a igreja Saint-Maxime de la Sainte-Baume. E aqui nós podemos perceber o crânio de Maria de Magdala. Dois brasileiros, um chamado Paulo Miyamoto, ele é especialista em odontologia forense, e o seu amigo e parceiro nessa empreitada, o Cícero Moraes, especialista em design 3D, eles reconstruíram através do crânio, solicitaram a autorização ao Vaticano, com alguma resistência conseguiram, e eles estão de posse, né, do crânio. Eles foram lá na França, né, escanearam todo o crânio, eles criaram o rosto de Maria de Magdala. Então aqui nós podemos perceber a beleza dessa jovem. Era realmente muito bonita. Atrai a atenção de todos os homens, a inveja, né, de todas as mulheres daquela região. Maria de Magdala, como muito possivelmente deve ter sido o seu rosto, a sua beleza. Maria, antes do Cristo. Depois de duras experiências, ela conseguira adquirir em Magdala um lindo palacete, um luxuoso palacete com jardins e pomares que, na época que floresciam, o aroma das flores e frutos espargia longe, contagiando a todos que por ali passavam. Não era exatamente na praia, era um pouquinho destacado, mas toda aquela área ali no entorno do Palacete de Maria era perfumada por conta das flores e dos frutos que frutificavam naturalmente naquela época. Em sua casa, ela recepcionava os homens mais nobres que por ali surgiam, sendo sempre disputada por essa clientela. Seu palacete era magnífico e Maria possuía exóticas e caríssimas joias, fazendo com que as mulheres as invejassem, enciumadas de tanta riqueza, além, naturalmente, de toda a beleza que ela tinha. Perfumes dos mais raros, incensos e essências originais, tapetes persas e babilônios forravam toda a sua casa. Arcas de cedro ricamente trabalhadas e repletas de sedas e damascos de primeira qualidade. Seus móveis de mogno eram talhados artisticamente, deixando as pessoas deslumbradas com tamanha beleza com que eram apresentados. Possuía moedas do mundo inteiro. Rica. Tinha tudo o que poderia se desejar naquela época. Absolutamente tudo. Seus servos eram estrangeiros e todos educados de tal modo a cumprirem fielmente tudo aquilo que essa senhora desejava. Embora morasse em um palacete possuindo absolutamente tudo que materialmente pudesse desejar, sendo alvo da admiração dos nobres, dos homens mais destacados na época, inclusive religiosos que usavam de seus préstimos, desnecessário pontuar, Maria de Magdala, embora caridosa e nobre de coração, não era feliz. Por que destaque aqui caridosa e nobre de coração? Porque o muro que protegia o seu palacete, na lateral havia uma pequena porta, uma portinhola. E muitos dos pobres, dos estrupiados, dos doentes, batiam no portão e Maria mandava os seus empregados irem até lá, oferecerem roupas e, sobretudo, alimento. Maria de Magdala alimentava os pobres da cidade onde todos moravam. Então, não era uma mulher soberba, como nós podemos ver. Seguindo. Os 7 demônios. Está lá em Lucas, no capítulo 8, versículo 2. Vamos lá. Que nós sabemos que os demônios aqui eram obsessores. Nós vamos também trabalhar um pouquinho com a Bíblia católica, com a Bíblia. Vamos lá, só nos localizarmos aqui. 8, 2.
Mais um minutinho, sim. Nos perdoem que são muitas informações e às vezes nós até realmente nos perdemos. Lucas, capítulo 8, versículo 2. Bom, não importa, vamos dar um salto aqui. Maria ouve falar em Jesus. Certo dia, quando Maria estava naqueles períodos negativos, ou seja, sob influência massiva dos obsessores, quando há vários dias não saía do quarto, chorando, sem querer se alimentar, se arrumar, sua serva de confiança, por mais que tentasse reanimá-la, sem conseguir, resolveu então falar-lhe sobre um assunto que tem tomado seus pensamentos, perdão, e que tem feito parte das conversas do dia a dia nessa casa. Do que você está falando, indagou Maria, respondeu a serva. Senhora, há poucos dias soubemos de um homem que andava por essa região, e esse homem dizia, fazia coisas incríveis. Ele cura leprosos, devolve a vista aos cegos, cura os aleijados. A voz dele e suas palavras penetram no coração das criaturas de uma forma indescritível. Mas como é que você sabe, se só ouviu dizer? Indagou mais uma vez Maria. Respondeu a serva. Não, senhora, ele foi além. Na noite de folga, eu fui com outras companheiras ouvir esse nome. E há indícios que essa noite, que na verdade foi uma tarde, foi quando aconteceu o Sermão do Monte. Então, a serva de Maria de Magdala, muito possivelmente, esteve presente no Sermão do Monte, pregado por Jesus. A sua palavra toca o coração, Senhora, e muito especial. E ele é muito especial porque basta que nós o vejamos e, estando apenas próximo a ele, sentimos uma vibração diferente no ar. Sentimos alguma coisa diferente que acontece. Maria de Magdala ficou muito curiosa e a serva continuou perguntando: Senhora, por que não conheceram? Vamos conhecê-lo. E aí, Maria vai à casa de Simão Pedro, o pescador. E vai por conta desse convite feito pela serva e essa ânsia de conhecer esse homem que trazia em si, em sua palavra, em sua presença, inclusive um amor que até então era desconhecido pela humanidade. Ela havia completado 28 anos e logo após ela foi ter com Jesus, o seu primeiro encontro. Decorrido uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete de Naim, local de Simão o fariseu, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados do seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Em detalhe, de Magdala a Cafarnaum, nós percebemos ali, são aproximadamente 10 quilômetros e levava 5 horas remando. Ela pagou uma pequena fortuna ao dono da embarcação, 5 dinheiros, que era realmente uma pequena fortuna. Dispusera-se a procurar o Messias após muitas hesitações. Como a sabedoria do Senhor, como receberia, o Senhor na residência de Simão? Ela vivia um conflito muito grande porque ela se considerava uma pecadora e todos na cidade e no entorno da cidade de Magdala conheciam a fama de Maria. Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar, porque era muito humilde, e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria de encontrar a lactação na praça pública. E aqui era um costume da época, nós percebemos gritantemente como o machismo imperava naquela época. Já por ser mulher já era quase um crime. Imagina se a prostituta na época. Tinha que ser lapidada, tinha que ser morta mesmo. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com carinho especial. Jamais observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equivocada que o cercavam. Ou seja, as prostitutas também seguiam Jesus. Como nós conhecemos, ele veio para os pobres e para os tropeados. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível,
desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar como Jesus amava, sentir com seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se, ao fim de tudo isso, conservava a sua sede de amor. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão, Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Interessante que ela entrou, a casa estava um pouco na penumbra, Jesus estava sentado numa pedra de costas para a entrada, e quando ela entra, ela percebe que no outro cômodo havia uma luminosidade diferente, porque o cômodo anterior, que era o primeiro onde ela entrara, estava meio na penumbra. E no seguinte, uma luz diferente. E da onde surgiria essa luz, senão do próprio Jesus? Tal a bondade, nesse momento, quando ela se aproxima dele, que a recebeu com um grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito, vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações naturalmente. Rabone, que significa mestre, o Senhor. Ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As lágrimas lhes borbulharam dos olhos enquanto Jesus a contemplava, com uma bondade infinita. Ela, porém, continuou. Ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa com as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai? Nunca viste a primavera das flores sobre a casa em ruínas? E quem seriam essas ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras do próprio homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam, o convidam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre multidão de pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou levemente. No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus. Tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção. E é imprescindível, compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta estreita. O amor sincero não exige satisfações passageiras. Se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava embevecida. Ansiosa por compreender inteiramente aqueles novos ensinos, interrogou atenciosamente: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Saber viver bem é imolar-se, é sacrificar-se.
Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração, experiente e brando dos que foram sacrificados, dos que foram imolados. Um guerreiro coberto de louros ergue os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombam fazem bastante silêncio para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer experiência para um dia. Os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria do mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes, o campo florido se cobre de lama e sangue. Na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre o cemitério os lírios perfumados do amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da carne ou a que se consagrou pelo Espírito, aos filhos de outras mães? E ela reforça: Rabi, meu ventre foi penetrado por 1000 homens e nunca fui mãe. E Jesus diz: então, acolhe, filha, os filhos do teu coração. Né? Seguindo, o desapego. E aí, Maria, após esse diálogo com Jesus, se converte ao seu evangelho. Retorna para sua casa, para o seu belo palacete. Chegando lá, decididamente, começa a se desfazer de todos os seus bens. Todos os seus bens. As roupas caríssimas, os perfumes, as joias. Algumas roupas ela doou para pessoas, né, para as mulheres mais necessitadas. Né? O alimento que ela tinha na despensa, ela deu para todo mundo. Enfim, ela se desfez de tudo que ela tinha para seguir Jesus. E aí, seguindo, o convite de Simão, o fariseu, já é o segundo Simão. Vamos lá. Está lá em Lucas 8, capítulo 8, dos versículos 36 ao 50. Não vamos ler todos porque é muito longo. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa sem receber o ósculo das boas-vindas, que era um protocolo na época. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, que era mirra, né? Que era inclusive um perfume mais caro naquela época. Nós fizemos um cálculo e aí o valor desse perfume equivalia a um carro popular, zero. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este profeta bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E aí vinham aqueles testes, né, que faziam contra Jesus, para ver se ele demovia, né, da ideia alguns de seus ensinos e se contradizia nesses momentos em que ele estava em evidência. Então dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize a mestre. Aí tem toda uma discussão. No fim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, a mulher Maria de Magdala: vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés.
Esta, porém, regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, o beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. Por assim te digo, perdoados são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Foi nesse momento em que Maria de Magdala efetivamente se converte ao cristianismo. E aí tem uma passagem muito interessante, quando ela ouve falar que Jesus está na casa de Simão o fariseu, ela corre até lá. Depois de ter se desfeito, se desapegado de todos os seus bens, dado suas joias, doado as suas roupas, vendeu muito pouca coisa, enfim. Então ela leva esse vidro de alabastro, de unguento, para Jesus. Quando ela chega à porta, ela é impedida de entrar por dois homens de confiança de Simão o fariseu. Ela simplesmente se desvencilha desses dois, passa pelos outros homens, chega perto de Simão, ele o olha, a condenando. Como uma mulher de vida como você vai entrar na minha casa? Eu estou recebendo um convidado. Ela simplesmente olha bem dentro dos seus olhos, não fala nada, recua e vai ter com Jesus. Por que Simão, o fariseu, se calou? Porque era um dos clientes de Maria de Magdala, assim como todos os homens presentes naquela sala. Seguindo, as mulheres que acompanhavam Jesus, novamente em Lucas, capítulo 8, de 1 a 3. Nós não vamos discorrer mais por conta do nosso tempo, que é limitado. Mas quem tiver interesse, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 1 a 3. O martírio e a crucificação. Estavam de pé, junto à cruz, sua mãe, Maria de Nazaré, a irmã de sua mãe, Marta, Maria, mulher de Cleopas, e Maria de Madalena. João 19, 25. Vamos passar também. O sepultamento, também em João, capítulo 20, versículos 38 a 42. E aqui nós temos, então, está em João, versículos, vamos voltar lá rapidinho. Sim, João, capítulo 20, versículo 32. 32 e 42, perdão. Isso. Depois é que nós vamos entender por que Arimateia é uma cidade importante naquela região do Mar da Galileia. Depois disso, no sepultamento de Jesus, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora ele fosse também um homem rico, senador, membro do Sinédrio, ele não manifestava a sua adoção ao cristianismo, mas ele tinha acesso ao Sinédrio. Então, ele fez um pedido a Pôncio Pilatos que o corpo de Jesus, foi solicitado a ele que, depois do sepultamento, ele retirasse o corpo de Jesus do sepulcro, o que acabou não acontecendo, como nós sabemos. Aliás, perdão, sabemos sim. Ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então, foi José de Arimateia ao local e envolveu, junto com todos esses outros companheiros, o corpo do mestre. Seguindo, as mulheres visitam o sepulcro. Novamente lá, vamos ao Evangelho. Se nós não localizarmos, não tem problema, basta procurar em Marcos, capítulo 16, os versículos 1 a 8. Perfeito, não tem problema. Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Seguindo, a ressurreição de Jesus. Nós já tivemos o sepultamento, agora a ressurreição. Está em João, capítulo 20, dos versículos 11 a 19. Jesus reaparece para Maria de Magdala. Está em Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Maria
Entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira do outro. Quem seriam esses 2 anjos, senão espíritos de altíssima envergadura? Tendo isso dito, então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Tendo dito isso, lhe responderam: mulher, que não era uma forma pejorativa de se referir à figura feminina, era uma forma até cordial, como Jesus fez, inclusive, crucificado. Ok. Por que choras? Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, ou seja, Jesus já estava em corpo perispiritual, né, e apareceu para Maria. E aqui nós temos, né, esse momento que é emblemático na história de Maria de Magdala, e os discípulos de Jesus, por ela ser mulher, sobretudo Pedro, o pescador, machista naturalmente, não aceitava o fato de que Jesus teria aparecido justamente para ela. E foi nesse dia, nesta manhã, onde ela já estava lá da noite para o dia seguinte, que ela viu Jesus pela primeira vez após o sepultamento. Era uma manhã muito bonita, os pássaros cantavam, o sol estava radiante. E vocês não podem imaginar a ambiência daquele momento único na história que pontua Maria de Magdala. Madalena, humilde só, neste momento passa a ser o modelo de evolução. E é interessante que Maria de Magdala, ela é pontuada 17 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. E Maria de Nazaré, 12 vezes, ou seja, 5 vezes a menos que Maria de Nazaré é citada na Bíblia. E a partir desse momento, e como nós inclusive já colocamos anteriormente, nós temos toda uma história já do plano espiritual, nos trazida por Humberto de Campos, nosso conhecido irmão X, pela psicografia de Francisco Xavier, do capítulo 20, que ele fala sobre Maria de Magdala. Esse modelo de evolução espiritual é muito bom, porque nos traz uma referência do quanto Maria se transformou, deixando o homem, mulher, velho, se transformando nesse ser novo, que seguiu Jesus até o fim. Depois da sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para a Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara com alegria infinita para todos os que seguiam Jesus. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os 2 últimos companheiros, Pedro e Simão, a partir em definitivo para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente que lhe permitissem acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir os seus desejos. E por que concordariam? Se era uma mulher de vida fácil? Se era uma prostituta? Quem era ela para pregar o evangelho, a boa nova do mestre, por onde passasse, uma vez que ela era famosa em toda aquela região? Temiam-lhe o pretérito de pecadora, porque não confiavam em seu coração de mulher, que ela podia fracassar, ela podia cair nessa proposta de pregar o evangelho, a boa nova, por onde passasse. Maria compreendeu, mas lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Ou seja, ela ainda sentia os ecos do seu passado recente, ou seja, seu passado de pecadora, a reverberar em sua mente. Inclusive, Pedro falou: mas você não precisa fazer isso. É só você voltar para a sua antiga vida que você vai ter tudo o que você tinha. Riqueza, fama, assédio, né? Os grandes homens da época, os homens de poder, né? Voltariam novamente a frequentar sua casa e ela simplesmente falou: não, eu não quero mais essa vida para mim. Sem recurso para viver, trabalhou
pela sua própria manutenção em Magdala, ainda sua cidade natal, e Dalmanuta. Os leprosos de Idumeia. E aí tem outra passagem muito linda que Humberto de Campos nos traz. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, procediam de Idumeia. Aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono, perguntavam por Jesus de Nazaré, mas todas as portas os fechavam. Naturalmente, eram leprosos. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob uma árvore na praia, ao lado, né, da margem do lago de Nazaré, e lhes transmitiu aos companheiros de fé o Mestre bem-amado, a sua boa nova. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da divindade radiosa. De minuto a minuto, só um minutinho, por favor. Ele transmitiu, as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenavam a expulsão imediata daqueles enfermos, para não contagiar naturalmente os outros sãos. A grande maioria, a grande convertida, percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações a respeito das promessas de Jesus, que eles foram ter com Jesus para que Jesus os curasse da lepra. E que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles. Aqui tem uma passagem muito interessante. Quando os soldados romanos chegaram perto desse grupo de leprosos, eles foram se afastando aos pouquinhos. E Maria ficou debaixo dessa árvore, sob a sombra da árvore. E daí eles, né, muito subservientes, cabeças baixas, né, seguiram. Uma coisa interessante que nós não colocamos no início, eles andavam com uma espécie de sino na mão, feito com madeira e um pedaço de ferro, balançando para fazer um barulho, com o objetivo de afastarem as pessoas dos caminhos por onde eles passavam, se resguardassem dentro de suas próprias casas, por isso que as portas fechavam. Então eles batiam, lembra antigamente aquele baleiro que passava pelas ruas, um pedacinho de madeira e um ferrinho balançando, fazendo tec, 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 tec. Era esse tipo de instrumento que os leprosos usavam sempre que saíam de suas casas, de seu espaço principalmente, e sobretudo do Vale dos Leprosos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, chegando em Dalmanuta, eles tocaram esse instrumento e chamaram a atenção não só dos moradores, como também de Maria e, sobretudo, dos soldados romanos. Foi quando, então, após o período que eles passaram com Maria, né, embevecidos com as boas novas do Mestre, o Evangelho do Amor, né, chamou a atenção dos soldados romanos, chegaram até esse local e expulsaram dali. Eles caminharam tristes, cabisbaixos, né, retornando para a estrada por onde haviam chegado. E no final do grupo, lá, um dos últimos membros do grupo era um menininho, um garotinho, que estava acompanhado de sua mãe, também com lepra, um menininho. Ele olhou para os olhos de Maria, de Magdala, já podemos chamá-la de Madalena, e ela sentiu um amor tão grande, uma piedade tão grande também por esse grupo, que ela resolveu segui-los. Então, ela acaba seguindo todos eles para o Vale dos Leprosos. Vamos deixar essa imagem congelada para contarmos um pouquinho dessa passagem de Maria, que é deveras interessante. Maria chega acompanhada dos leprosos e eles se sentem surpreendidos. Como uma mulher tão bonita, que já inclusive ouviram falar da fama dela, se aproximam daqui. Jovem, bonita, Maria tinha 28 anos apenas, mas esse amor que ela despertou pelo Evangelho do Cristo, pelo próprio Cristo, fez com que ela transcendesse todas as vicissitudes da matéria, inclusive as próprias convenções. E daí, a partir desse momento, chegando junto aos irmãos de caminhada, convertendo-os uns aos outros, e todos aqueles outros que também chegavam no vale, Maria sempre falava com profundo amor de Jesus e de seu Evangelho. Naturalmente, ela não passaria incólume a doença. E anos depois, aproximadamente 10 anos depois,
Maria se banhava no lago próximo, ali naquela região do Vale dos Leprosos, e ela percebe uma mancha em seu seio. Ao invés de desesperar com a doença, muito pelo contrário, ela fica ainda mais feliz, porque ela percebe que daquele momento para frente, ela estaria ainda mais próxima do Mestre, porque desencarnaria naturalmente, como todos aqueles desencarnaram. E ainda assim, Maria continuava pregando a boa nova de Jesus. Continuava para os que já estavam ali e para aqueles outros que recorrentes vezes chegavam naquela região, porque eles eram isolados, eram tidos como aleijados da sociedade, porque poderiam contaminar ou contagiar todos os outros. Maria então chega no estágio mais avançado da doença. Então, sentindo um arrobo incontrolável em seu peito, Maria se aproxima de todos eles, reúne todos eles, se aproxima e diz: já cumpri a minha missão. Todos aqui já são cristãos. Todos aqui já conhecem a Boa Nova e, sobretudo, conhecem Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. E aí brota no peito uma vontade imensa de Maria reencontrar Maria de Magdala com a sua amiga, a sua irmã, Maria de Nazaré. Já tinha se mudado de Jerusalém e foi com João, seu filho dileto do coração, habitar em Éfeso. Então Maria caminha a pé por 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros, passando por toda sorte de vicissitudes, fome, sede, frio, calor, porque o amor que ela sentia por Maria de Nazaré era imenso e superava todos os obstáculos que ela encontrara pelo caminho. São 2.000 quilômetros a pé, já doente, com seu corpo já muito fragilizado por conta da lepra. E chegando em Éfeso, já na Turquia, ela se reencontra com João e Maria de Nazaré. Quando ela chega próximo ao portal de Éfeso, passa uma pessoa e ela fala com muita dificuldade de Jesus e de Maria. Quase moribunda, ela pronuncia aquelas palavras. E num dado momento, olha como é que a providência divina age sobre as nossas vidas. Passa um cristão. E ela olha para aquela mulher deitada no chão, completamente estrupiada, se assusta e corre para falar com Maria de Nazaré. Maria de Nazaré imediatamente conversa com João, o evangelista, e vão ter com Maria. Recolhem-na nos braços e levam-na para a sua casa. Essa casa, em Éfeso, que até hoje existe, está lá. E segundo muitos que visitam o local, religiosos ou não religiosos, naturalmente, católicos sobretudo, alegam que sentem uma energia diferente no ar. Diríamos até que seria um processo de psicometria. A energia amorável tão nutrida e tão espargida a partir desta casa, porque João saía para pregar o Evangelho de Jesus. E Maria de Nazaré também, naquelas imediações, e era mulher. Então todos aqueles que a procuravam recebiam dela todas as palavras de Jesus ditas por ela. E se curavam, e se evangelizavam, e se tornavam cristãos. Então, esse espaço tem uma energia incrível. Quem teve a oportunidade de ir até lá, sabe perfeitamente do que nós estamos falando. E aí, passada a primeira noite, Maria convalescendo. Passada a segunda noite, Maria ainda mais debilitada. Na terceira noite, Maria já de Magdala, já sentindo que estava no final das suas últimas horas na terra, e amparado por Maria de Nazaré e João também ao seu lado, agradece o acolhimento que recebeu e, num dado momento, ela tem uma visão muito interessante. Muito interessante. Nesse momento de quase total desligamento do seu espírito da matéria, já completamente combalida, estropiada, atingiram as dores, o auge, as profundas dificuldades orgânicas que ela sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante, seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas. Via com os olhos da imaginação o lago querido
os companheiros de fé, o mestre bem amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo. Maria de Nazaré, João Evangelista. Enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam um leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados, em todo instante, observou-se que seu peito não mais arfava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio, já fora do corpo físico. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. Bonito, né? As aves cantavam próximas dos ramos, e as ondas sussurrantes beijavam os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha um reflexo do céu, e seu semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela prosternou, exclamando comotivamente: Senhor, Rabi. Jesus recolheu-a lentamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste pela porta estreita. Perdão. Amaste muito. Vem, eu te espero aqui. Tu disseste que me daria a vida e eu a aceito. Agora repousa para que eu possa te coroar no reino do meu Pai. E assim, Maria ascendeu nos braços de Jesus. E naquela noite, um astrônomo, vamos lá, depois a gente volta. Um astrônomo persa olhou para o céu e viu uma estrela muito nova. Era Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, chegando no reino dos céus, porque amou muito do jeito que Jesus nos ensinou a amar. E a nossa conclusão? Como nós vimos na revelação de ordem espiritual, trazida através de Chico Xavier, pelo nosso conhecido Humberto de Campos, o Irmão X, através dos canais da mediunidade, vindo a nos esclarecer os aspectos da vida de Maria Madalena não citados pelos evangelistas na Bíblia, mostrando que de fato era moralmente Maria de Madalena, Maria de Magdala ou Maria Madalena. Sua conversão pelo próprio Cristo, seu trabalho de autoaprimoramento através do amor ao próximo e sua bela passagem de retorno ao mundo espiritual, recebida pelo próprio Mestre, por Jesus, como aquela que conseguiu vencer a si mesma e muito amou. E aí, nós concluímos agradecendo a atenção de todos os nossos companheiros e esperando que o trabalho tenha sido bem aceito e compreendido e alcançado por todos. E assim vamos encerrando, então, o estudo dessa noite, elevando os nossos pensamentos a Deus e Jesus pela oportunidade desse trabalho, mais uma vez. E gratos que somos, Senhor, por estarmos todos reunidos em torno do vosso nome, pois que nos ensinastes, onde um ou mais estiver, em torno do nosso nome, aí estarei. E assim, Jesus, mais uma vez, grato que estamos pela vossa presença, ainda nesse ambiente virtual, e sobretudo por essa história belíssima de Maria de Magdala, convertida por vós mesmos. Se conosco, Senhor, neste momento de grande provação pelo qual passa a humanidade, e assim damos encerrada a nossa palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, irmãos. Mais uma vez aqui estamos participando desse momento, os nossos amigos e companheiros do Grupo Espírita Irmã Angélica, e o nosso agradecimento especial ao nosso companheiro Santana Mahan. Muito obrigado a todos. Boa noite.